Bom, boa noite a todos que estão aqui, a quem vai assistir essa aula depois. Eu vou começar lembrando um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? Eu vou seguindo esse mapa mental aqui. Aqui só está o resumo e depois a gente vai complementando com a aula de hoje, tá? Então, a gente começou fazendo uma meditação sobre o que significa a educação parental. E até etimologicamente a gente viu o que significa, né, o termo educação, né, lá do latim significa guiar para fora de si, né, para a perfeição do ser humano, que é a felicidade, a contemplação da verdade. E parental, né, que é relativo à paz, mais para frente a gente vai ver sobre as figuras parentais, mas essencialmente o que cabia para a gente meditar por enquanto, é que pais e filhos são seres humanos. Então, se a gente quer educar para a perfeição humana, faz sentido que a gente entenda o que é o ser humano. E aí a gente foi, então, parar para entender algumas definições de ser humano. Uma delas, a de São Paulo, é que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito. E eu até faço questão de frisar essa unidade, porque a gente não vai educar o corpo do ser humano como a gente educa qualquer animal, né? Porque o corpo, ele vai estar vinculado com a alma, com o espírito, né? Então, mesmo que a gente queira educar só o corpo, as outras faculdades da alma vão estar ali em interação, né? Porque é essa unidade. Então, com base nisso, a gente passou a ver ali um dos primeiros passos para levar o ser humano para essa perfeição, né? Um ser humano pai, e esse pai que vai educar o seu filho, né? Como que o próprio pai vai chegar à sua perfeição para que ele possa também, de uma maneira melhor, mais excelente, fazer o mesmo com seus filhos, né? Ou um educador com seus alunos. E aí a gente começou vendo sobre a educação do corpo. A gente viu, então, como que a gente ordena os 5 sentidos externos do corpo humano para a perfeição. A gente se baseou em São João Crisóstomo, né? E fomos meditando, conversando sobre isso. Eu até enviei no grupo uma ficha que pode ajudar a gente a parar, né, um tempo, olhar para a gente, né, quais que são as minhas maiores dificuldades em relação aos 5 sentidos externos. E a gente pode se basear naquela última aula e num material complementar que eu enviei do Roio Marim, desse livro aqui, chamado Teologia da Perfeição Cristã, e na parte das purificações ativas dos sentidos externos. Então, como que a gente vai purificar a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, né, que são os meios pelos quais as primeiras informações da realidade vão chegar para nós. É assim que a gente começa apreendendo a realidade, né? E os 5 sentidos externos, eles estão no corpo, né? Estão numa ordem material. E hoje a gente vai continuar a educação do corpo na parte dos sentidos internos, que são 4. Até então eu não tinha frisado muito eles, eu devo ter falado de um ou de outro, mas hoje a gente vai ver mais direcionado aqui, tá bom? Então agora eu vou continuar preenchendo, que até então foi uma revisão. Então, os sentidos internos, eles também estão no corpo. E qual que é a diferença entre os sentidos internos e os externos, se estão todos no corpo, né? É que os internos a gente não vê esses órgãos, né? Eles não estão visíveis, como o olho está visível, o ouvido está visível, enfim, né? Mas eles estão no corpo. E qual que é a função dos sentidos externos em essência? Nos sentidos internos, as sensações passadas, essas sensações que foram apreendidas pelos sentidos externos, elas vão ser recolhidas, conservadas, avaliadas e relembradas. Esse é o objetivo, tá bom? E quais que são os 4 sentidos internos? Um deles eu falei já com vocês, que é o sentido ou senso comum. Outro é a imaginação ou fantasia. O terceiro é a faculdade estimativa, que no ser humano também pode ser chamado de cogitativa ou razão particular, e a memória sensitiva. Esses são os 4 sentidos internos, tá bom? E vamos ver um pouquinho qual que é a função de cada um deles.
Então, o sentido comum, como eu comentei, ele que vai reunir, né, todas aquelas sensações que foram apreendidas por cada um dos sentidos externos e vai dar uma apreensão de unidade dessa realidade, né? Então, por exemplo, eu vejo um sino tocando, eu escuto o som dele, eu posso pôr a mão, ver a cor, né? Mas cada sentido externo pega uma parte dessa realidade e o senso comum dá esse todo. Então, ele reúne as sensações apreendidas pelos sentidos externos e dá uma unidade da realidade. Certo? A imaginação ou fantasia, o que ela faz? Ela conserva, né? Porque o sentido comum, ali na hora, enquanto eu estou vendo o sino, ouvindo o sino, posso tocar o sino, o sentido comum está aí. Mas, se eu virar e olhar outra coisa, o sentido comum não faz mais nada com aquilo. É só naquele momento. A imaginação, ela conserva isso. E depois, ela pode trazer de volta para nós essa imagem, tá bom? Então, ela conserva, reproduz. Além disso, ela também compõe ou divide essas imagens apreendidas. O que seria compor ou dividir? Então, eu vi lá um sino na igreja. Aí, mudei o cenário, sentido comum não lida mais com isso, mas a imaginação guardou. Aí, um outro dia também, eu vi uma determinada igreja. Só que não era o mesmo local onde estava o sino. Mas a minha imaginação pode colocar esse sino na outra igreja e eu vou ver essa imagem, né? Eu posso lembrar que vi uma pessoa bebendo café, por exemplo. E eu posso compor essa imagem colocando uma outra memória junto, né? Eu posso colocar um chapéu que eu vi numa loja nessa pessoa pela imaginação, né? Então, a gente pode compor ou tirar. Eu também vi uma pessoa bebendo café uma vez, eu posso tirar o café dessa pessoa e lembrar só da pessoa, né? Então, a imaginação ou fantasia é também uma faculdade criadora, né? Se ela está sob o controle da razão, maravilha, ela leva a gente a fazer coisas grandiosas. Só que se ela não está sob o controle da razão e da vontade, ela inclusive pode ser chamada de a louca da casa. Se eu não me engano, é Santa Teresa d'Ávila que fala isso. Porque leva a absurdos que, inclusive, a gente vê na realidade, né? Se pega uma revista de moda hoje em dia, ou o jeito que algumas pessoas se vestem hoje em dia, né? Tudo isso vem dessa função criadora deturpada, né? Extravagante. Mas, em essência, essa é a função da imaginação ou fantasia. A faculdade estimativa. Por meio dessa faculdade, a gente percebe as coisas sensíveis como úteis ou nocivas para a gente, né? Então, nos animais, uma ovelha, por exemplo, ela vai ver um lobo e, na hora, assim, quase que intuitivamente, ela já identifica, isso é perigoso. E aí ela vai se afastar, vai buscar se afastar. Só que essa faculdade estimativa nos animais, ela é inferior a como é em nós, e por isso que nos humanos a gente tem essa influência da inteligência, e ela pode ser até chamada de cogitativa ou uma razão particular, né? Ela completa uma cena, dizendo se aquilo é importante para a gente, né? Ela vai dar esse direcionamento, né, de como que a gente vai interpretar num primeiro momento. Então, por meio dela, percebemos as coisas sensíveis como úteis ou nocivas para nós. E a memória sensitiva, ela até parece que tem a função da imaginação, porque ela vai reconhecer as coisas do passado, ela vai trazer de volta as coisas do passado. Só que ela identifica que são do passado, não estão aqui agora. A imaginação só traz para o agora, compõe, tira uma parte, né? Mas ela não reconhece que isso já foi. A memória sensitiva tem justamente essa especificidade, reconhecer que o passado é passado, não é uma coisa atual, né? Então, eu estou ali lembrando da pessoa tomando café, isso é uma coisa, isso é função
da imaginação. Agora, saber que essa pessoa tomando café eu vi ontem e não hoje, não agora, isso é função da memória sensitiva, tá bom? Então, reconhece o passado enquanto passado e não presente. Então, essencialmente é isso. Deixa eu diminuir, vou baixar um pouquinho. Aqui são o que são os sentidos internos. Mas vamos entender um pouquinho como que a gente pode, então, ordenar esses sentidos internos para levar o ser humano como um todo nessa unidade à perfeição, tá bom? Então, a gente vai purificar esses sentidos internos. Vamos entender um pouquinho como que a gente pode fazer isso. Eu vou abrir mais uma parte do mapa mental. Purificação dos sentidos internos. Bom, a gente vai ver aqui que nem todos eles a gente precisa purificar diretamente, porque como existe um caminho dessas informações nos sentidos internos, se a gente purificar um, já acaba dando no outro, tá bom? Então, o senso comum, e não somente em relação aos internos, mas o senso comum, ele está vinculado diretamente aos sentidos externos. Então, se a gente purifica a visão, o olfato, o paladar, etc., a gente, consequentemente, já vai ter o senso comum purificado, né? Porque ele unifica essas informações. Então, através da purificação dos sentidos externos, a gente já purifica o sentido comum. Então, a gente não vai precisar parar e tratar dele aqui, tá bom? Então, o sentido comum já é purificado pela purificação dos sentidos externos. Bom, a faculdade estimativa, que é aquela que nos humanos é chamada de cogitativa, ela é uma potência que trabalha em cima do que a imaginação traz. Então, a imaginação trouxe ali uma imagem, aí essa faculdade falou, isso é perigoso, isso é bom, isso é mal, essa interpretação mais intuitiva. Mas se a imaginação ela já está sob controle, então o que vai chegar para a faculdade estimativa já vai ser purificado, já vai ser uma coisa útil, já vai ser uma coisa benéfica, tá bom? Então, se a gente purifica a imaginação, não tem por que falar da purificação da faculdade estimativa. Então, trabalha sobre imaginação. Não é imaginação, né? Trabalha sobre os conteúdos trazidos pela imaginação. Então, uma vez que esta esteja sob controle, a faculdade estimativa estimará bem. Certo. Fica esse embaixo que agora vira imaginação. Então, o que a gente vai tratar especificamente hoje? Como a gente purifica a imaginação e a memória sensitiva, tá bom? E aí os outros dois, o sentido comum e a faculdade estimativa, já estão contemplados por causa dessas outras purificações, inclusive dos sentidos externos, tá bom? Então, vamos agora começar com a imaginação. Bom, sobre a imaginação. Platão, Aristóteles, o São João Crisóstomo, que a gente usou boa parte para a aula passada, eles são unânimes em alertar a gente sobre o que a gente vai expor à imaginação da criança num primeiro momento da vida dela. Né? Então, não coloque coisas baixas, histórias torpes, narrativas mal contadas, em que não tem uma distinção bem clara. Isso é bom, isso é mal. Segue o bem, não segue o mal. Olha as consequências do bem, olha as consequências do mal. O que a gente expõe ali para a criança, para o imaginário dela, então, histórias, né, filmes, a própria realidade mesmo, que pode confundir, vai formar
como ela interpreta a realidade, como ela entende que é o bem e o mal, né? Então, nos primeiros 6 anos, especialmente, é importante que a gente exponha as crianças a histórias perfeitas, reais, né? Então, histórias bíblicas, por exemplo, histórias de santos, né? Mesmo que tenha muita simbologia, né? Porque a lógica da história, ela é real, ela é fundamentada na realidade, tá bom? E então, as narrativas perfeitas são importantes quando a gente está falando da imaginação, tá bom? Se você tem um pouco de dúvida ali, é melhor não expor, vai avaliar, pede para alguém que é uma autoridade para você, que é um mestre para você, dá uma direcionada se você parou para meditar e não chegou numa conclusão. Na dúvida, expõe uma coisa que você tem certeza de que é boa, tá bom? E a gente pode se perguntar, mas se uma pessoa pecou e se converteu, essa história é imperfeita ou é perfeita? Isso é uma dúvida que pode surgir. Tinha um personagem mau na história, a criança vai ter contato com isso? Sim, porque ela precisa entender que aquilo é mau, e que aquilo não deve ser seguido, e que as consequências daquilo são ruins. A pessoa que é má, ela afasta as pessoas, a alma dela vai ficando feia, né? Então, isso é interessante. E se ela se converte, então, nossa, o mal se converteu em bem, isso faz parte da perfeição, tá bom? Então, o ponto é quando essa distinção de bem e mal tá deturpada e vai confundir a criança, tá bom? E que mais que a gente vai falar sobre a imaginação? A inteligência, ela não vai cumprir a função dela, ela não vai inteligir se antes não tiverem tido imagens que ela conheceu de uma forma sensitiva mesmo, né? Então, que passou ali pelos sentidos externos, chegou no sentido comum e foi ali armazenada na imaginação. Se não começa com isso, vamos imaginar uma pessoa fictícia, que isso não vai acontecer, que não tenha nenhum dos sentidos funcionando. A inteligência dela não vai conseguir funcionar, porque a inteligência precisa primeiro passar por esse caminho, né? Nós somos uma unidade de corpo, alma e espírito. A alma precisa do corpo também. Então, sem uma imaginação bem formada, ou bem desenvolvida, a inteligência vai ter uma dificuldade aí em alcançar essa excelência. E até quando a gente para pensar na Bíblia, né? Como que Jesus fazia? Com um povo que era simples, que provavelmente não tinha um super imaginário, não era erudito, né? Como que Jesus fazia? Ele ensinava através de parábolas, para falar de coisas grandes, dos mistérios de Deus, que são abstratos, que são coisas até para além da inteligência, né? Então, daí que a gente vê a importância da imaginação. As parábolas são recursos imaginativos, né? Uma comparação que se faz para a gente entender coisas maiores. E por isso, que se a gente purificar a imaginação, ela pode levar a gente a coisas altas, a coisas elevadas, grandes. Ao mesmo tempo, se ela for mal formada, né, se ela for separada da razão, iluminada pela fé, ela pode se tornar um grande obstáculo, uma pedra de tropeço para a perfeição humana, para a santificação, tá? Ela pode levar a gente a dispersar a nossa atenção do que a gente escolheu ali com a razão de cumprir como objetivo, né? Ela pode ser também causa de tentação, de pecados, né? E muitas vezes a gente acha, isso daqui é o demônio, mas não, é nossa imaginação que a gente ficou alimentando com coisas ruins, né? Ela pode, inclusive, transformar uma coisa que parece ruim, mas é boa, a dor, por exemplo. Jesus sofreu muito, né? Mas a causa foi gloriosa, né? Mas a imaginação, se mal formada, vê aquilo e fala, que horror, não quero nunca passar por isso na minha vida. Mas o próprio Deus escolheu, né? Então, olha como a imaginação pode deturpar as coisas, né? E ela pode ver que o bem, como é essa cruz que a gente carrega para chegar ao céu, né? O bem como uma dificuldade tão grande que é impossível de se alcançar. A imaginação pode florear ali, colocar uma coisa maior do que é, e chegar a inteligência a determinar. Isso é impossível, eu não sou capaz de chegar nisso. Só algumas pessoas são. Isso não faz parte da doutrina da igreja, por exemplo. Isso não é a verdade, né? E tudo isso para a gente entender um pouquinho a importância da gente purificar a nossa imaginação. Porque a inteligência não vai ser capaz de crescer, né? E a inteligência que é própria do ser humano, outros animais não têm, não vai ser capaz de chegar a alturas se a nossa imaginação
que algo do corpo não estiver purificado, tá bom? Isso para a gente entender um pouco a importância. Mas e como, né? Bom, entendi, isso é importante. E como que eu faço para chegar nisso? Eu quero, escolhi, maravilha. Vamos ver alguns pequenos passos de como a gente chega nisso. Vou dar aqui 3 passos, que vão ter algumas subdivisões. Então, passo 1 para a gente purificar. A gente vai resguardar os sentidos externos. Porque como a imaginação se baseia nos sentidos externos ali como um primeiro passo, então vamos enfatizar, resguarde os sentidos externos. Então, presta atenção, seleciona com cuidado o que você quer que entre pelos seus sentidos e pelos sentidos dos seus filhos, dos seus alunos, tá bom? De alguma pessoa que te pediu um conselho, né? Lembra disso, o que entra pelos sentidos. Vamos tomar cuidado, a gente pode escolher. Se não der para escolher e foi fora do nosso controle, não tem problema, faz parte. Mas se a gente pode escolher, vamos ter um certo cuidado para selecionar uma leitura que a gente vai ler ou que a gente vai dar para outra pessoa, um filme, uma série, tudo que vai ali formar a nossa imaginação. Algum ambiente que eu vou. Nossa, se vai ter muita pessoa falando coisa, vai ter conversa ruim, vai ter pessoas se vestindo mal, vai ter, sabe, tanta coisa ruim. Será que vale mesmo a pena ir nisso aí? Né? Fazer um prós e contras ali, para a gente poder resguardar os sentidos externos, tá bom? Segundo passo. A gente vai tirar o mal e oferecer e dar o bom. Em que sentido? Vamos combater a ociosidade. A imaginação, ela não fica bem sozinha, sem nada para fazer. Né? Se a gente não der algo bom e útil, ela vai encontrar alguma outra coisa ali para se entreter, e a nossa tendência natural humana é a gente se distrair com algo baixo, com algo ruim. Então, é interessante a gente dar para a nossa imaginação coisas úteis, tá bom? Então, vamos tirar as coisas ruins e vamos dar coisas boas para a nossa imaginação. Né? Então, você está ali no trabalho e, de repente, começou a ver alguma coisa, lembrou do seu passado, de alguma coisa estranha. Ao invés de ficar aí perdendo tempo, ou seu filho, você vê que ele está meio ali sem fazer nada, oferece um entretenimento interessante. Olha, vamos brincar de tal coisa, olha esse livro aqui, que legal. Ou você mesmo, deixa um livrinho pequeno na bolsa, com algumas mensagens bonitas, algumas frases de salmos, por exemplo, né? Para não deixar a imaginação solta por aí, né? Combater essa ociosidade. Então, vou colocar aqui, combater a ociosidade. Um terceiro ponto. É importante que a gente se acostume, se habitue a ter atenção no que a gente está fazendo. Aquela frase conhecida, está no que fazes, né? É uma frase simples, mas que daí a gente pode meditar muita coisa para nossa vida, muita coisa sábia, profunda, né? Se a gente se acostuma a estar atento no que a gente está fazendo, a gente acaba tendo mais energia intelectual mesmo para continuar ali e frutificar ali e dificultar que a nossa imaginação fique pulando para lá e para cá, tá? Isso é um hábito, ou seja, a gente vai, no começo, vai se esforçar para fazer isso, e depois que se torna um hábito, é até gostoso, é deleitável a gente fazer as coisas com atenção. E vai ser até mais difícil você dar a trela à imaginação solta, tá bom? Nesse sentido, a gente não vai dar muita atenção se vier uma distração. E tem algumas distrações que a gente vê e percebe que está tendo e quer combater com muita força, muita energia e acaba perdendo mais tempo tentando combater a distração do que se ela tivesse ali. Então, às vezes um padre uma vez me disse, considera essas distrações leves que aparecem como mosquinhas voando. Você ignora que está ali e continua fazendo o que você está fazendo, né? Então, vai ser até interessante a gente perceber que distração é essa. Eu só ignoro, eu tenho que combater, vou levantar e fazer uma outra coisa para poder voltar aqui com mais atenção, né? Então, esse é o terceiro ponto. Habituar-se a ter atenção no que se fez.
Bom, sobre a imaginação, também tem um ponto interessante, para além da purificação, que em ascética e mística a gente vê que apesar da imaginação fazer parte do corpo e acaba sendo um caminho natural para que o nosso espírito depois se eleve a Deus, chega um ponto, conforme a gente vai avançando espiritualmente, que é importante que que a imaginação não seja mais um meio para se chegar a Deus. É importante que a gente se desprenda até dela, para que só Deus seja o recurso, tá bom? Isso também a gente vai retomar na memória. Só um parêntese aqui, porque é interessante da gente ver que se a gente vai chegando no que existe de melhor ali no ser humano, chega um ponto que até as coisas menores ficam insignificantes e não são nem úteis, né? A gente consegue se desprender delas para chegar a Deus, como os próprios santos fizeram, né? E por isso que a gente tem essa base para falar, isso é possível, né? Então, conforme avançamos na vida espiritual, é importante que nos desprendamos até da imaginação para sermos só a Deus. Vou colocar como um parênteses, porque não é um recurso de purificação. Agora vamos ver sobre a faculdade estimativa. Ou melhor, estimativa não. A estimativa eu falei que ela se baseia na imaginação. Então, aí a gente vê alguns recursos para purificar a imaginação e acaba que se a gente faz um bom trabalho aí, a faculdade estimativa já está no mesmo caminho. Agora vamos ver em relação à memória sensitiva. Bom, para falar da memória, é interessante a gente entender que existem dois tipos de memória. A memória sensitiva, que faz parte do corpo, é um sentido interno, e existe a memória intelectiva, que faz parte da inteligência, é uma função que a inteligência tem, de conservar informações da inteligência, que são abstratas, universais, tá bom? E o processo de purificar vai acabar sendo o mesmo para as duas memórias, para os dois tipos de memória, tá bom? Bom, então vamos lá. Sobre a memória sensitiva. Como ela é uma auxiliar da inteligência, é importante que a gente purifique, porque se ela é um caminho para se chegar até ela, a inteligência vai ter dificuldade no trabalho próprio dela, que é inteligir, se a memória que vem antes está ali dificultando, não está purificada, né? Para que a inteligência seja cada vez melhor, seja mais excelente. Então, como que a gente vai meditar, vai raciocinar sobre alguma coisa de que a gente não lembra? Como que a gente vai aprender uma nova língua, história, ciências, se a gente não tenha uma memória daquilo? Então, daí que está a importância da memória. Se a gente não tem memória, a gente não consegue ir além, né? Uma pessoa que tem dificuldades corporais mesmo, físicas, na memória, ela tem muita dificuldade de avançar na inteligência. Por uma razão lógica, né? A inteligência se baseia na memória, né? Bom, e como a memória, ela armazena todo tipo de conhecimento, seja um conhecimento bom, seja um conhecimento mau, é importante que a gente purifique, porque a gente guarda conhecimentos pessoais, passados, né, pecados, ideias que a gente foi tendo de leituras que a gente teve, programas que a gente assistiu, que não são úteis, convenientes, para que a nossa alma tenha uma paz para a vida interior, para a vida espiritual de oração, tá bom? Então, por isso que é importante a gente purificar a nossa memória. Como que a gente pode purificar, né? Aqui eu vou dar 5 passos em ordem crescente do que de como a gente deve seguir isso. Então, o primeiro passo, se a gente não fizer esse, a gente não vai conseguir fazer os outros muito bem. É a gente eliminar recordações pecaminosas. Então, lembranças de pecados nossos ou de outras pessoas têm uma força muito grande na nossa alma, de tender a levar a gente para o pecado. Né? Então, quando a gente percebe que tem uma recordação assim, a gente precisa ser muito rápido e muito enérgico, né? Muito intenso em afastar essa recordação. Eu vi um barulho, não sei se alguém fez um comentário. Ah, fica tranquila, não tem problema não estar com vídeo, não.
Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente combater recordações inúteis que a gente tem. Elas não são pecaminosas em si, mas elas também não são úteis. Então, no fundo, se ela não vai ajudar a gente a crescer, ela vai acabar atrapalhando, né? Mesmo que não seja um pecado, tá? Então, a gente vai lembrar de uma coisa triste que aconteceu no nosso passado, de algum fracasso que a gente teve, ou mesmo de algum evento que deixou a gente muito eufórico. Isso vai atrapalhar, vai perturbar a paz da alma. E vocês podem perceber que em vários momentos eu falei, isso vai tirar a paz, né? Esse sossego da alma. Por que eu estou frisando isso? Essa paz da alma, ela é um caminho para que a gente encontre a Deus. Ela nem é o próprio Deus. Então, quando a gente vai rezar e a gente está perturbado, essa oração provavelmente a gente pode passar lutando contra essa perturbação, né? Mas ela já dificulta que a gente escute a voz de Deus, né? Deus está ali num silêncio, numa paz. Né? Se a gente vai tomar uma decisão e percebe que o coração está muito inquieto, né? Essa inquietude, essa perturbação é sinal do demônio, não de Deus. Deus traz paz e uma alegria serena, tá? Então, tudo que vai perturbar nossa alma, recordação do pecado, mesmo se não é pecado, mas é inútil, vai trazer uma agitação na alma, isso vai dificultar que a gente cresça espiritualmente e, consequentemente, como a gente é uma unidade, vai dificultar que o ser humano encontre a excelência dele, a perfeição própria dele, tá bom? Então, aqui o segundo passo é a gente combater recordações inúteis. O terceiro passo aqui é a gente se esquecer completamente de desprezos que a gente recebeu, de alguma ofensa que a gente recebeu, né? Muitas vezes a gente perdoa, mas fica com aquele rancor, né? Fica com aquele incômodo, né? Ver a pessoa nem sorrir direito, né? Dependendo de como a gente até trata a pessoa, mesmo que a gente tenha dito que perdoou, pode até chegar a ser um pecado se a gente trata com uma completa indiferença no meio público, né? Então, para a gente entender como é importante que a gente realmente se desprenda desses desprezos que a gente sofreu, né? Até tem um exemplo muito bonito. Vou escrever esquecer. Injúrias ou desprezos recebidos. Santa Joana de Chantal, não sei se vocês conhecem, ela aceitou ser madrinha de batismo de um menino cujo pai matou o seu marido. Então, um homem matou o marido da Santa Joana de Chantal e esse homem tinha um filho. E ela aceitou ser madrinha de batismo desse menino. Né? Até, eu acho que foi São Francisco de Sales, que era diretor espiritual dela, se eu não me engano, até ele ficou, nossa, surpreso, né, com a atitude dela, mas para a gente ver a que ponto que a gente pode chegar até de perfeição. Às vezes a gente diz que perdoa e tá com aquele incômodo. Um caminho além, vou esquecer isso. Um caminho além, ela tá fazendo bem para a pessoa que fez o mal para ela, olha isso, né? Isso é possível, a gente tá vendo, os santos foram pessoas reais, né? Então, esse é o terceiro ponto para a gente purificar nossa memória. Um quarto ponto. Aí, agora, já vão chegar. Até então, a gente está fazendo um esforço de tirar o mal. Vou tirar recordações pecaminosas, recordações inúteis. Vou buscar esquecer esses desprezos, né? Agora já vai começar um lado positivo. Antes estava sendo negativo, a gente vai tirar. Agora, vamos ver o que a gente vai pôr. A gente vai lembrar dos benefícios recebidos de Deus e de nossa ingratidão. Deus e de nossa ingratidão para com. Aqui já começa, então, um ponto de um esforço para colocar coisas boas, né? Então, a memória está aí meio à toa, ali pega um livrinho, vamos lembrar o que Deus me deu, né? Isso daí estaria até um passo adiante, né? O que Deus deu à humanidade. Mas o que Deus me deu na minha vida? A gente pode fazer um esforço de memória disso. Uma graça que Ele deu. A gente foi se confessar, Ele deu a graça do perdão pra gente, né? Alguma graça que fez a gente crescer em virtude, né? E o que eu dei em troca para Ele? Eu pequei, aquele dia que eu reclamei, aquele outro dia que eu briguei com fulano, né? Aí a gente pode lembrar, nossa, olha como Deus é bom e olha como eu sou mal com Ele.
como somar com ele, né? Isso são coisas que a gente pode trazer à memória para purificar ela. A gente está ordenando a nossa memória, né? Está colocando ela em ordem. Isso eu tiro, isso eu ponho, né? E o quinto e último ponto. Recordar os motivos da esperança cristã. E aqui que está uma função, como eu comentei, de a gente ter um livrinho ali, ou a gente pode ir anotando ao longo do dia, né? Para enriquecer a nossa memória com motivos da esperança cristã, né? A gente ter na nossa memória que Deus é a única coisa que vai realmente satisfazer a nossa vontade, né? Uma outra definição de ser humano, que eu estava relembrando no começo, né? Tem a definição do São Paulo de que somos corpo, alma e espírito, mas em essência, se a gente for falar do que é próprio do ser humano, é inteligência e a vontade. Então, a única coisa que vai apetecer essa vontade própria do ser humano é Deus, né? Então, se a gente conseguir encontrar Deus, primeiro, vamos trazer essa paz, vamos tirar esse monte de coisa que perturba, aí vai ter um caminho de paz. Se a gente atravessar esse caminho de paz, a gente vai encontrar Deus ali. E ele vai ser a única coisa que vai satisfazer a nossa alma. Então, às vezes, só a memória disso, nossa, eu quero encontrar esse caminho de paz, porque eu quero encontrar Deus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus que disse que quis ficar comigo até o fim dos dias, que veio na Eucaristia e toda a Santa Missa ele está lá. Quem é esse Jesus? Eu quero conhecer ele, eu quero encontrar. Então, para isso, eu vou tirar vou me esforçar para purificar a memória, vou me esforçar para tirar essas recordações pecaminosas, inúteis, tudo que perturba a minha alma, vou purificar os meus sentidos externos, vou purificar a minha imaginação e dos meus filhos e dos meus alunos, né? Porque eu quero trilhar esse caminho da paz em conhecer Jesus para amar ele, né? A gente sabe que é esse o caminho. E por isso, e a recordação dessas motivações vai animando a gente até a fazer essas purificações, porque é um caminho difícil, né, as purificações ativas, né? E aqui eu estou tratando das purificações ativas nesse sentido de ordenar a perfeição humana. E eu até coloquei lá no grupo, meu marido, ele dá aula de teologia cética e mística. Então, eu tô pegando alguns trechos da cética e mística, mas ele tá dando todo disso. Então, quem quiser entrar no grupo, depois ele vai tratar das purificações passivas. E aí é quando Deus que vai purificar. A gente já fez a nossa parte, agora Deus vai entrar em ação, né? E ele tá justamente falando dessa parte, se eu não me engano. Então, até convido todo mundo que se interessar a participar das aulas dele, tá bom? E quem não puder assistir no dia, ele também grava, faz mapas mentais, tá? É bem interessante, para a gente poder se motivar a encontrar Deus, tá bom? E um último ponto aqui da memória, é um ponto que eu também coloquei aqui na imaginação, é que conforme a gente avança na vida espiritual, a memória, apesar dela fazer parte do corpo, e também tem aquela função da inteligência, é importante que em determinado momento nem da memória a gente precise, que a gente se desprenda até da memória para que Deus seja a única coisa que vai nos guiar, tá bom? Então, vou até colocar aqui como um último ponto, que não é um meio, mas é um parênteses, até da memória. Para termos só a Deus. Bom, essencialmente é isso. O mapa mental ficou um pouquinho em cima do outro, deixa eu abaixar. Vou aumentar aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver. Então, aqui está o caminho. Eu fui colocando aqui em cima para quem chegou depois ou vai ver depois. Só um resumo do que a gente falou. Então, essencialmente hoje a gente viu quais são os 4 sentidos internos e como a gente purifica eles. Tá bom? Depois eu vou enviar para vocês ao longo da semana uma ficha para, assim como eu fiz aquela ficha dos sentidos externos, para ajudar a gente só a parar, a pensar, né, refletir e fazer um plano de ação como eu quero purificar, né, uma coisa de cada vez, aqui depois eu vou dar uma ajudinha com uma ficha para os sentidos internos, tanto para a gente, né, como pais, educadores, quanto para a gente pegar e ver meu filho, né, com o que será que ele tem mais dificuldade, né, o que eu estou oferecendo para a imaginação dele, né, o que ele toda hora fala para mim que ele está se lembrando, fica reclamando do amiguinho, né, o que eu posso orientar ele a fazer nesse caso, para que ele purifique a memória sensitiva dele, né, enfim, então eu espero
que a aula tenha sido boa para vocês, que frutifique. Vou ver aqui se alguém tem alguma dúvida.